Boa noite, jovens. Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos circuitos. No caso, agora nós temos o circuito RL, que é um circuito resistor-indutor, sendo que a função básica do indutor é impedir que a corrente elétrica varie nesse circuito. Então vamos começar vendo como é esse nosso diagrama. O nosso circuito é composto basicamente de um resistor e um indutor. A bateria, cuja voltagem é V0, tem dois terminais para ser ligado ao circuito. No diagrama aqui no caso, o terminal A e o terminal B. Vamos à primeira parte, quando se liga no terminal A, no caso o resistor e o indutor vão estar ligados à fonte. Quando conectarmos, desligarmos no caso A e ligar no contato B, a fonte é tirada do circuito. E nós vamos ver como se comporta a corrente elétrica nesse circuito. Quando o contato é colocado no ponto A, que a fonte está inserida no circuito, a tensão ou diferença de potencial em cada um desses elementos, já pegando o raciocínio do circuito RC, a voltagem ou tensão no resistor vai ser R vezes I, como estamos vendo aí. Já no indutor, como a função básica dele é impedir que a corrente elétrica varie, vemos que a voltagem nele é o valor L do indutor multiplicado por DI dt, que é a variação temporal da corrente elétrica. Mas veja que é um produto no segundo membro, justamente porque é inversamente proporcional, porque essa função do indutor é impedir que a corrente varie, então não pode ser diretamente proporcional, é inversamente mesmo. Então aí nós temos a equação 1 e 2. Pelo mesmo raciocínio do circuito RC, um raciocínio geral, quem alimenta o circuito é a bateria, a fonte de voltagem V0. Então, quando você faz o contato no ponto A, quando o contato é colocado no ponto A, temos que a voltagem V0 da fonte, que alimenta o indutor ou resistor, vai ser a soma da voltagem do indutor, no caso VL, mais a voltagem do resistor VR. É uma soma simples. Seguindo o raciocínio básico. Invertendo a equação 3, nós vamos ter VL mais VR igual a V0. Pode ter um mais aqui de intruso, mas esse sinalzinho não influencia em nada. É só um pequeno erro de digitação. Pronto. Substituindo as equações 2 e 1 na 4, nós vamos ter L dI dt, que é a voltagem do indutor, mais RI, que é a voltagem do resistor, igual a V0. Podemos passar o RI para o segundo membro ou não. Primeiramente, vou jogar o VL, ou melhor dizendo, jogar o L, que é o valor do indutor, dividindo os outros termos. Então, nós vamos ter DI dt igual a R dividido por L, vezes I igual a V0 sobre L. Agora eu vou jogar esse termo do meio para o segundo membro. Não estou cancelando, estou jogando para o segundo membro. Só fiz uma marcação. Vai para o segundo membro. Pronto, fica negativo, troca o sinal. Temos aqui uma equação diferencial separável, mas não vamos fazer isso agora. Como o denominador é o mesmo no segundo membro, nós podemos juntar essas frações numa só. Então, vamos ter DI dt igual a V0 menos RI sobre L. Agora sim, na equação 8, temos uma equação diferencial separável. Então, nós podemos pegar o numerador do segundo membro e jogar para o primeiro. E podemos pegar o denominador do primeiro e jogar para o segundo. Então, nós vamos ter DI sobre V0 menos RI igual a dt sobre L. Como no início a corrente era zero, começando a considerar o tempo a partir do zero, que é o mais simples, que é a lógica, então lembrando que para um tempo zero a corrente vai ser zero, já que o circuito no início não estava ligado, logicamente I é igual a zero. Então os limites dessa integral vão ser de zero a I, zero que é a corrente inicial, também de um tempo zero até um tempo t. Então, para a primeira integral que é baseada na corrente, para a segunda integral em relação ao tempo. O denominador na primeira integral nós vamos chamar de U. Então, U é igual a V0 menos RI. Derivando, o V0, como é uma constante, se cancela. Então, teremos que DU é igual a menos R DI. O R, melhor dizendo, o menos R passa para o primeiro membro dividindo. Então, nós teremos DI igual a menos DU sobre R. Então, nós vamos ter, ou teremos então, substituindo todos esses valores na integral acima, aqui vai ser o DI é essa fração. A segunda integral é simples, já que o L é constante, e aqui nós temos o 1. Então a integral em relação a dt na segunda integral é simples, vai dar o próprio t.
Então, teremos a integral de zero aí, de du sobre R. Veja que esse du sobre R está no lugar do di, que nós obtivemos na substituição. A fração foi substituída pelo u, e a segunda integral dá o próprio t. E só fizemos manter o L do indutor, já que é constante. Pronto. Como aqui nós temos o 1 sobre R, esse 1 sobre R pode ser colocado fora da integral. Então, teremos menos 1 sobre R, integral de zero aí de du sobre u, igual a t sobre L. Como nós temos a integral de 1 sobre u, no caso o inverso, então vai dar o ln. Então, teremos o ln de u, que é o resultado da integral, variando de zero aí, que são os limites da integração. Notem que o 1 sobre R foi para o segundo membro. No caso, foi menos R, foi multiplicando. Substituindo os limites de integração, mas antes disso, nós temos que voltar o U para o seu valor original, que é V0 menos RI. Então, teremos que o ln de V0 menos RI variando de zero aí. Primeiro substituímos o I, que vai dar a própria expressão, depois substitui o zero. Quando substituir o zero no lugar do I, esse RI se cancela, sobrando apenas o V0 no segundo ln. Como nós temos uma diferença de ln's, propriedade dos logaritmos, o resultado vai dar uma divisão, o ln de V0 menos RI dividido por V0. Como a base dos logaritmos é o E, então temos que V0 menos RI sobre V0 é igual a E, e o expoente vai ser todo o segundo membro, E elevado a menos R, L sobre T. O V0 passa para o segundo membro dividindo, então teremos que V0 menos RI igual a V0 vezes a exponencial. Esse V0 do primeiro membro passa para o segundo, vai negativo. Então teremos menos RI igual a menos V0 mais V0 vezes a exponencial. Multiplica tudo por menos 1 e os sinais ficam todos trocados. Pronto. Colocamos o V0 em evidência, então teremos RI igual a V0, 1 menos a exponencial. O R passa dividindo, então teremos que a corrente elétrica em função do tempo nesse circuito RL vai variar, vai ser igual a V0 sobre R vezes 1 menos a exponencial. Isso quando você liga o circuito RL na bateria. Mas se nós definirmos uma constante capacitiva, igual fizemos para o circuito RC, só que no caso aqui nós teremos uma constante indutiva, ou seja, uma constante de tempo indutiva, nós podemos reescrever essa equação 22, igual nós fizemos com o circuito RC. Lembrando que essa equação 22 ela descreve a corrente num circuito RL. Coloquei a observaçãozinha. Então, definindo, eu fiz aqui um cálculo antes que nem estava lembrado, desculpe. Então, para um tempo t infinito, ou melhor, que foi o mesmo cálculo que eu fiz no circuito RC que eu estava lembrando aqui. Para um tempo t infinito, ou seja, para um tempo longo, não é infinito ao pé da letra, para um tempo longo, essa exponencial ela se anula. Então, nós vamos ter que se o tempo crescer muito, como essa exponencial é negativa, ela se anula. Então, vamos ter que a corrente vai ser igual a V0 sobre R. Então, a corrente para um tempo crescendo infinitamente vai ser V0 sobre R. Definindo a constante de tempo indutiva tau L, como tau L igual a L sobre R, veja que está invertido em relação ao que está na equação. É de maneira, digamos, um pouco proposital. É para o tau, que é a constante de tempo indutiva, ficar no denominador do tempo t na equação. Então, teremos que a mesma equação 22 vai ser V0 sobre E, 1 menos E elevado a menos T sobre tau L, que é a constante de tempo indutiva. Agora vamos para a segunda parte do problema. Primeiro nós ligamos o circuito no ponto A. Agora, ligando o contato na posição B, veja que nós tiramos a bateria do circuito. Ao fazer isso, observe que a voltagem do resistor mais do indutor não dá mais V0, dá zero, justamente porque a fonte não está mais ligada ao circuito. Traçando VR para o segundo membro, nós vamos ter que LDI dt vai ser menos RI. Notem que eu dei um pulo aqui, já que nós fizemos essa parte. O RI é o VR e o VL é o LDI dt. E o RI foi para o segundo membro, como podemos ver. Então, teremos DI dt igual a menos R sobre L, já que o L passa multiplicando, que é o indutor.
E podemos integrar facilmente, lembrando que, como já fizemos a primeira parte da equação, e a corrente para um tempo longo é V0 sobre R, esse vai ser um dos limites de integração aqui nessa equação 29. Porque no caso aqui é continuando o problema, é só a segunda parte do problema. Então, lembrando que de acordo com a equação 23, o I deu V0 sobre R, podemos integrar a equação 29 nos seguintes, ó. A integral de dI vai variar da corrente inicial à corrente final. Fiz questão de ser um pouco repetitivo de propósito. Esse I0 é o V0 sobre R, que é ou seja, a corrente final da primeira parte vai ser o início dessa, variando até uma corrente agora, a final do problema como um todo. E a segunda integral é o segundo membro, menos R sobre L dt, sendo que o R e L é constante, então a integral é só em relação a dt. Como esse termo constante não está em função da variável, obviamente, aqui vai ser em relação a 1. E a integral de 1 em relação a dt vai dar o próprio t, como a gente já fez várias vezes. E a integral de I, como no caso vai ser 1 sobre I, que também já fizemos semelhante, o inverso de I da corrente, vai dar o ln. Então vai ser o ln de I, variando de V0 sobre R até I. Substituindo os valores, primeiro substitui o I e depois substitui o V0. Então teremos 2 ln, ln de I menos o ln de V0 sobre R. E a segunda integral, como dissemos, ó, é o RL constante vezes o próprio T, que é o resultado da integral. Pronto. Como temos uma diferencial de logaritmos, propriedade dos logaritmos novamente, dá a divisão. Teremos o ln de I sobre V0 sobre R, igual a menos R sobre LT. O V0 sobre R vai passar daqui a pouco multiplicando o segundo membro, só que não agora. Como o ln, mais uma vez, a base deles é o E dos logaritmos, vamos ter I sobre V0 sobre R igual a E elevado a menos RLT, ou seja, o segundo membro, mais uma vez ao expoente. É básico isso, propriedades mudança de logaritmo para exponencial. E o V0 sobre R, ele passa multiplicando. Então, essa é a corrente em função do tempo quando você faz o contato no circuito, naquele ponto B, sem ligar a bateria no circuito. Então, é dessa maneira que varia a corrente. Se o tempo for longo, observe que para um tempo longo, como é de se esperar, essa corrente ela vai para zero, já que a exponencial vai se anular. Podemos colocar essa mesma expressão 35 em função da constante de tempo capacitiva, o tal L. Lembrando que o tal é o L sobre R, ou seja, é o contrário do que está aqui na equação 35, por isso que o tal está no denominador. Então essa é a corrente em função do tempo. E finalizamos o problema.